Bom, pessoal, vamos lá começar. Então, na última aula a gente viu ali as ideias por trás de você usar problemas desse tipo aqui, né? Ou seja, você resolve um problema assim, né? E usa os autovalores e as autofunções que você obteve aqui para resolver problemas associados a esse operador diferencial, certo? Bom, mas isso eu mostrei para vocês que a gente pode usar no caso do eletromagnetismo, argumentei que a gente poderia usar no caso de mecânica quântica, mas a gente precisa ver como exatamente esse tipo de coisa aparece na mecânica quântica, tá? Então, o que eu vou falar aqui é como que a gente vai construir a newtoniana do átomo de hidrogênio, tá? E aqui, nesse curso, só importa pra gente a estrutura da equação diferencial, certo? Quando vocês virem isso de novo na mecânica quântica, aí a gente discute também a interpretação, o significado, por que os operadores são assim, não são diferentes, assim por diante, tá certo? Então, só para estimular aqui o que a gente vai fazer, basicamente, na mecânica quântica, a equação de movimento, né, aquela que diz como que um estado físico evolui no tempo, é a equação de Schrödinger, né, que é expressada da seguinte maneira: a derivada temporal da função de onda vai ser igual a um certo operador diferencial, aqui no sentido de função de onda, aplicado nessa mesma função de onda, certo? Então, se vocês lembram como que a gente usou essas autofunções para resolver outros problemas, vocês vão ver que aqui a gente vai fazer uma coisa bastante similar, certo? Que é o seguinte: como eu disse para vocês, a minha newtoniana na mecânica quântica, ela vai ser um operador, tá certo? E um operador diferencial, né? Se ele for autoadjunto, e aí entra toda aquela discussão de Sturm-Liouville, de descer nas dimensões decompostas e tudo mais. Então, uma vez que você constrói esse operador de forma que ele é autoadjunto, se você quiser pensar assim, você pode resolver um problema de autovetores e autovalores, certo? Essa equação aqui, ela é tão importante para a resolução dos problemas de mecânica quântica que as pessoas acabam chamando ela de equação de Schrödinger independente do tempo. Mas é um abuso de linguagem. Na verdade, ela é só um passo intermediário para você resolver o problema, certo? Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, a gente vai ter um rótulo que vai dizer quem são as possíveis energias e autofunções aqui, certo? E a gente pode resolver esse problema. E por que resolver esse problema ajuda a gente a resolver esse outro problema aqui? Pela mesma razão que nós vimos antes. Ou seja, a gente vai escrever a nossa função de onda psi, né? Essa aqui, que é a função de x e do tempo, a gente vai fazer o seguinte: a parte que depende de x é a parte onde o operador diferencial nosso vai atuar, certo? Então é essa parte que eu vou decompor, certo? Ou seja, esse cara aqui eu estou botando... Deixa eu fazer o seguinte, eu usei φ redondo aqui, tá? Para não confundir com a função de onda. Então, as autofunções da energia eu vou descrever com esse φ aqui, ok? Em vez de psi. Bom, se eu faço essa decomposição nessa base aqui dessa função, o que eu vou ter? Eu vou ter uma soma sobre o rótulo do quê? Deixa eu ver qual que eu usei. Tá aqui. Psi, tio, né? Alfa. Só que veja, eu estou decompondo isso tempo a tempo. Significa que para cada instante de tempo eu faço uma decomposição, né? Eu fixo esse número aqui e faço uma decomposição e encontro coeficientes. Então os meus coeficientes vão depender do tempo, porque para cada tempo eu tenho coeficientes diferentes porque eu tenho funções diferentes, certo? Então, esse coeficiente aqui, ele é decomposição no que diz respeito à dependência em x zeta, tá certo? E essa decomposição feita é feita tempo a tempo, certo? Então, são coeficientes vezes as minhas funções de base aqui. E a minha função de base, claro, só depende de x, tá certo? Porque é uma autofunção aqui da minha newtoniana. Ok? E como é que isso ajuda a gente? Bom, da mesma forma que ajudava antes, só que agora com um detalhe. Agora eu vou ter IH cortado D dt do soma sobre alfa de psi tio alfa de t φ alfa de x, certo? E o lado direito vai ficar o quê? Vai ficar o nosso operador diferencial atuando na mesma coisa, né? No somatório sobre alfa de psi tio alfa de t e aqui a função de base φ alfa de x. Ok? Bom, como eu falei para vocês, a nossa newtoniana aqui ela não depende explicitamente do tempo, né? Ou seja, o que eu estou falando para vocês aqui
essa equação está sendo resolvida, como é que se diz? De forma que, como esse cara não depende do tempo, a nossa energia não vai depender do tempo, ou seja, o nosso operador diferencial não depende do tempo. Então a gente vai resolver esse cara aqui para uma folha X qualquer, tá certo? Então, como esse cara não depende, só isso aqui depende, a derivada atua só aqui. Então vai ficar soma sobre alfa, psi, ponto, a derivada temporal vou escrever assim, né? IH cortado e só, né? E aqui a função de base. O que poderia complicar minha vida é o fato desse cara ser um operador diferencial, mas como eu escolhi as minhas funções como sendo autofunções desse operador diferencial aqui, então isso aqui vai ficar soma sobre alfa, psi alfa til de t vai ser igual a e alfa φ alfa de x. Certo? Mas como eu falei para vocês, aqui tem uma noção de produto interno, tem uma noção de espaço vetorial, certo? A gente construiu, como eu falei para vocês, a gente construiu, como a gente discutiu lá atrás, pega uma equação diferencial parcial, desmonta ela em 3 variáveis, aplica o problema de Sturm-Liouville, encontra o produto interno entre essas dimensões separadas, usa aquilo para induzir um produto interno no espaço das funções de 3 variáveis, remonta o problema todo e agora você tem um produto interno para esses caras aqui, certo? Bom, mas se eu faço um produto interno de φ alfa, no soma aqui, com um certo φ beta, eu vou encontrar, se esses caras são ortonormais, que a gente viu que são, vai ser psi beta ponto igual a e alfa psi beta. Certo? Então, na base que diagonaliza a newtoniana, a sua equação de Schrödinger se reduz a uma equação diferencial ordinária, de primeira ordem. Certo? Então, veja, é para isso que a gente faz a decomposição. É porque uma vez que eu conheço essa base, agora resolver essa equação é trivial. Né? Como é que fica a solução dessa equação? Eu integro aqui de T0 a T, certo? Então isso aqui vai ficar I, H cortado, psi beta T, logaritmo natural de psi beta T menos logaritmo natural de psi beta T0, tá certo? E aqui vai ficar E alfa delta T, onde delta T é T menos T0. O que eu fiz aqui, pessoal? Pega essa expressão, para simplificar a sua vida, divide por psi, tá certo? Agora você tem a derivada do log de psi, você integra a derivada do log, é simplesmente a função calculada em t menos a função calculada em t0, certo? Integral da derivada. Nenhuma surpresa aqui. O lado direito, depois que eu dividir por psi, é simplesmente e, é uma constante, não depende do tempo. Se eu integrar no tempo, o que vai acontecer? Vai ser a constante vezes delta t. Uma integral definida, tá? Integrando aqui definidamente de t0 a t. Ok? Estava errado. Mas você chegou como aparecer esses psi de novo. Pega essa expressão aqui toda e vai fazer o produto interno dela, bota ela aqui dentro e faz o produto com beta. Quando você fizer o produto desse cara com beta, vai dar delta de alfa beta. E quando você fizer o produto desse cara com beta, vai dar delta de alfa beta. Então essa soma, ela desaparece, fica só psi beta. E aqui a mesma coisa, vai dar um delta de alfa beta, some a soma, e aqui sobra só psi beta e e beta. Aí volta um psi porque é definido como que esse φ é a base, né? Esse φ é a base, exatamente. Esse φ é a base. Certinho? Ok, então essa é a integral que a gente faz dessa equação aqui, e hoje a gente obtém esse cara aqui. Bom, isso aqui é fácil de resolver, agora é só algébrico, né? Então vai ficar psi beta til, falta til aqui. Nossa, falta um monte de til. Ok. Então, psi beta de t
vai ser igual a psi beta de T0, tio, exponencial, o i está lá, vem para cá, fica negativo, menos i e beta t sobre delta t sobre h cortado. Certo? Ou seja, quando delta t é zero, os seus coeficientes da decomposição são seus coeficientes da condição inicial. A função de onda, quer que seja isso, inicialmente é uma certa função que tem certos coeficientes e você conecta com esses coeficientes da função de onda num tempo t, usando essa expressão aqui. Certo? Então, basicamente, essas autofunções da energia, a única coisa que acontece quando você evolui no tempo é que ela ganha essa fase aqui. Ela vai girando e ela gira com uma certa velocidade de acordo com essa energia aqui. Tá certo? Você pode ver que aqui, obviamente, energia desse autoestado dividido por h cortado, isso aqui vai ser uma coisa que tem unidade de 1 sobre tempo. Tá? Então, isso aqui, a energia sobre h cortado é uma frequência, e essa frequência dessa energia está associada a quão rápido aquele modo gira. Tá certo? E isso aqui é a mesma coisa que vocês já viram no eletromagnetismo, quando vocês veem que a energia, né, de uma certa onda eletromagnética está associada ao inverso, associada à frequência. Certo? Ok. Então, isso tudo para dizer, pessoal, que a gente, resolvendo esse problema aqui, a gente consegue propagar soluções no tempo, tá certo? E que por isso que é importante saber fazer isso aqui, tá? Então, vamos escrever a newtoniana do átomo de hidrogênio e ver como que isso vai se dar em relação aos operadores diferenciais que nós estamos acostumados. A grande diferença é que agora, ao invés de simplesmente começar a trabalhar no problema, a gente vai primeiro identificar as constantes importantes, tá certo? Isso é uma coisa essencial de se fazer um problema de física. É você identificar dentro do problema quais são as escalas que estão aparecendo lá. O problema geralmente tem escalas próprias, né? E é isso que a gente vai fazer agora, que é identificá-las. Okay? Então, aqui já foi tudo. Bom, como é que é a newtoniana clássica do átomo de hidrogênio? Bom, se vocês lembrarem, né, o átomo de hidrogênio aqui, quando a gente se refere ao átomo de hidrogênio, está se referindo à dinâmica do elétron e do próton, certo? Mas como a gente viu na outra aula, a dinâmica de duas partículas sempre pode ser reduzida a uma dinâmica de centro de massa, mais a dinâmica da diferença, tá certo? Essa dinâmica da diferença é a dinâmica desse grau de liberdade relativo, que basicamente vai te dar a posição do elétron em relação à posição do próton, tá certo? Porque o centro de massa vai ficar muito perto do próton, né? Porque o próton é muito mais massivo, 1000 vezes mais massivo que o elétron. Então, geralmente, você pode pensar nisso de uma forma mais simplificada, como a função de onda do elétron em torno do próton, tá certo? Quando, na verdade, não é exatamente isso, é essa coisa reduzida, tá? E beta delta t sobre h cortado. Certo? Bom, então aqui a newtoniana vai ser o módulo quadrado desse vetor sobre 2m, tá? Se nós quiséssemos ser cuidadosos, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu usei m mesmo. Aqui não seria m, seria massa reduzida, né? Que é aquela mesma coisa que a gente, pela mesma razão que a gente acabou de discutir. Mas eu vou simplificar a vida da gente, vou deixar m mesmo, tá? No fim seria simplesmente mudar m por μ e botar a expressão da massa reduzida, certo? E a interação eletrostática que a gente vai colocar aqui é basicamente essa. É a carga que está a carga do elétron, né, com o potencial eletrostático do próton. Né? Aqui é mais porque é um próton, 4π ε0 módulo de x. Certo? Ok. Quando a gente quantiza essa hamiltoniana, a gente tem que encontrar os operadores associados a P e os operadores associados a x, certo? A gente não vai entrar em nenhum detalhe, mas o operador associado a x, ele é simplesmente, né, se eu pegar aqui o x na minha função de onda, de x, y e z, isso aqui é simplesmente x, é o que a gente chama de operador multiplicação, tá? X, y, z. Ou seja, o operador atuando nessa função é simplesmente a coordenada da função vezes ela, tá certo? Enquanto o P é um pouco mais complicado, ele vai ser P atuando em π, vai ser menos I H cortado D dx, se for o Px, né, atuando em π
de x, y e z. Vocês vão entender isso quando vocês fizerem mecânica quântica. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa na antiga mecânica quântica, né, na parte de física moderna. Mas essa é a regra de quantização, tá? Beleza, se nós aplicarmos essa regra aqui, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha, eu tenho P escalar P. Só que agora as componentes do meu P são ddx, ddy e ddz. Nesse operador de multiplicação, a primeira função ali é φ, ou é psi, né? A outra é φ. É psi, psi. Psi. É. Ah, tá. Tá? Que não tem nada a ver com aquelas autofunções, tá? É simplesmente psi, 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 psi. Ok? Então, o que acontece aqui com o nosso operador? Quando a gente quantizar, o nosso operador hamiltoniano ele vai ficar assim, ó. Menos, porque eu tenho menos i ao quadrado, vai dar menos i é menos 1 ao quadrado, né? E h cortado ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m, certo? Que é esse pedaço aqui, com esse pré-fator do momento. E aqui vai ser, pessoal, o quê? Laplaciano. Tá certo? Enquanto aqui, o que vai acontecer? Vai ficar mais, botar menos E2 sobre 4π ε0 módulo de x. Porque aqui o operador vai ser um operador multiplicação. Então ele é simplesmente o multiplicar a função pelas componentes, né, daqui do módulo desse vetor. Tá certo? Ok. É menos com mais menos, né? Ok, deixa eu ver. Ok. Tá. Só que tem um detalhe, né? Esse cara aqui é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. O que é bastante inconveniente para você escrever uma equação diferencial em termos de uma expressão desse tipo. O que está dizendo para a gente, essa expressão aqui, é que, bom, a gente sabe que esse cara aqui é invariante sobre rotação, porque ele é um módulo. Tá? Mal ou bem dá para se identificar diretamente como isso. E o raio também é invariante por rotação. O raio aqui é igual ao raio aqui. Eu posso girar o meu sistema em torno dessa origem o quanto que eu quiser, que o meu raio continua sendo a mesma coisa. Ali na linha de cima você está usando o operador de momento ou não? Aqui? Isso. Sim. Eu estou definindo a ação do operador de momento numa função de onda. Tá. Certo? Esse chapéuzinho quadrado é porque significa o quê? É porque agora ele é um operador, ele vai atuar numa função de onda. Esse cara aqui é um número. É energia, dependendo da situação, é simplesmente a energia do seu sistema. Enquanto agora não, agora ele é um operador diferencial. Tá certo? Justamente porque a gente vai querer estudar as autofunções desse operador aqui. Certo? Bom. Mas a gente já viu como é que esse cara fica, né? Porque a gente já estudou esse operador aqui. Né? Deixa eu ver só uma coisa antes. Tá, vou fazer depois, tá? Então vamos lá. Quando a gente for escrever agora em termos concretos, fica muito mais fácil a gente escrever nesse operador hamiltoniano se nós usarmos coordenadas esféricas, né? Então, fazendo isso, a gente vai obter o seguinte. O nosso operador hamiltoniano vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, certo? Que vai multiplicar aqui 1 sobre r, e aí a gente viu isso na aula passada. Eu vi, para apresentar isso para vocês, pessoal, ia ficar muito longo e a gente não ia ter tempo. Então depois eu posso indicar uma aula onde eu já expliquei como é que calcula isso aqui, aí vocês podem fazer uma revisão, tá? E aí, aqui é a mesma coisa, 1 sobre r quadrado, seno de θ, d θ, seno de θ, d θ, mais 1 sobre r quadrado, seno ao quadrado de θ, d2d φ2. Isso aqui tudo menos E2 sobre 4π ε0, 1 sobre r. Tá certo? Ok, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Isso aqui eu já expliquei. Bom, só que veja, lembra que a gente fez separação de variável na aula passada para esse problema aqui?
a gente pegou esse cara, botar aqui, acho que foi psi, né, que a gente usou, k psi. Quando a gente fez a separação de variáveis aqui, a gente foi primeiro separando o φ, porque é o termo que está vendo, só aparece φ aqui e no eventual psi que eu vou atuar aquele operador, certo? Então, se eu multiplico essa expressão por r² seno θ, eu vou ter um pedaço que só depende de φ, o resto depende das outras duas variáveis e, portanto, eu posso dizer que esse negócio aqui é constante. E aí esse cara aqui vira menos m², tá certo? Quando a gente faz a mesma coisa com esse cara combinado com esse, eu vou ter uma equação que a gente viu que era a equação dos polinômios de Legendre associados, tá certo? E que a gente pode separar esse pedaço e obter os polinômios ali, né, com alto valor L vezes L mais 1, certo? E que agora, quando a gente for aplicar esse último cara aqui, a gente vai ter que tomar cuidado, porque quando a gente usar essa newtoniana, ele vai ter um novo termo que depende de R aqui, ó. Então, em vez de a gente encontrar a função de Bessel, que a gente encontrou no outro caso, a gente vai encontrar umas funções diferentes das funções de Bessel, que vem justamente do efeito daquele último termo lá na solução do nosso problema, tá certo? As funções de Bessel, elas descreveriam um problema livre, né? Ou seja, um problema que você não tem esse cara aqui. Então, a única coisa que, digamos, associada à dinâmica radial é o momento angular. Aqui a diferença é que quem vai controlar a dinâmica radial vai ser esse balanço entre momento angular e potencial eletrostático. Então o potencial eletrostático puxa, o momento angular empurra, e aí você vai ter a combinação dessas duas coisas gerindo ali a dependência radial da sua função. Certo? É 1 sobre r², isso mesmo. Eu copiei errado. É isso mesmo. Achei que eu podia ter errado nas notas, mas não. Então, veja. Aquela separação de variáveis que a gente fez antes, ela continua valendo. Ou seja, eu vou dizer que H, atuando em φ, alfa, vai ser igual a certo E φ, alfa, φ alfa. Tá certo? Então, aqui, a gente vai continuar descrevendo esse cara como sendo uma função R, que só depende de Rzinho, uma função F, que depende de θ, e uma função G, que depende de φ. Tá certo? Na separação de variáveis que nós já vimos, a gente tem que 1 sobre G, D2G, D φ2 vai ser igual a menos m², né? Lembra? Só para vocês conectarem as duas coisas. Quando a gente fez essa separação de variáveis, a gente encontrou uma equação desse tipo aqui, para esse pedaço aqui, que só depende de φ, e a gente viu também que esse cara ele tem que ser periódico com o período 2π, né? Porque isso aqui é a parte no plano xy da decomposição da função, então quando você dá uma volta de 360 graus, você está no mesmo ponto, então essa função g ela tem que ser a mesma, né? E a gente já tinha visto que isso é descrito justamente por uma série de Fourier, ok? Então, a gente tem esse alto valor e a gente tem aqui que o nosso G, né, o G que sai daqui, ele vai ser simplesmente uma certa constante aqui qualquer, botar C φ para manter a mesma coisa, exponencial de IM φ. Tá certo? Então, é claro, esse cara aqui tem um certo índice M, tá? Só para lembrar que eu posso fazer, então, essa decomposição aqui para vários, escolhendo diferentes valores de M, contanto que sejam números inteiros. Tá certo? Quando a gente substitui essa função g aqui, vai sobrar a derivada em relação ao f. Tá certo? Essa derivada em relação ao f vai ficar assim. 1 sobre f θ, seno de θ, d dθ, seno θ, f' de θ, menos m² sobre seno quadrado de θ, igual, e aí a gente sabe que isso aqui tem que ser menos L vezes L mais 1, tá certo? Porque a gente já sabe que isso aqui vai dar os polinômios de Legendre, e a gente sabe que se os polinômios de Legendre não tiverem aqui esses números inteiros especiais que se você encontra multiplicando L vezes L mais 1,
você não encontra polinômios, você vai ter funções. Essas funções elas vão ser ora divergentes no polo norte ou ora divergentes no polo sul, tá certo? Então, para a gente evitar, né, da mesma forma que a gente quer impor a simetria por rotação no plano XY, a gente quer funções bem comportadas no polo norte e no polo sul, o que isso restringiu o nosso alto valor aqui para m e aqui o nosso alto valor para menos L vezes L mais 1. Ok? Então a gente já tinha visto isso na aula passada, porque esse pedaço que depende de θ e φ não muda nada, tá certo? Se a gente tivesse, por exemplo, um campo eletrostático aqui, mas a gente tivesse, além do campo eletrostático, um campo elétrico externo, né, digamos na certa direção Z, a gente ia ter uma coisa que quebra a simetria por rotação e a gente teria que resolver essa parte angular de uma forma diferente, tá certo? Mas por enquanto, a gente pode se ater à simetria que nós tínhamos. Ok? Ok. Isso aqui dá para a gente como solução os polinômios de Legendre associados, que eu vou dizer aqui, que vão depender tanto de m quanto de L, tá? Então, esses caras aqui, o nosso f de θ, ele vai ser um certo c θ, uma constante qualquer aqui, p, l, m, tá? Isso aqui é tradição, tá? O rótulo m fica no superíndice aqui e o rótulo L fica no subíndice, tá? E isso aqui depende de cosseno de θ. Né? Se vocês lembrarem, a gente fez essa transformação na aula passada justamente para transformar uma equação que envolve senos e cossenos aqui numa equação que vai envolver só aquele μ, que é aquela variável que está definida entre menos 1 e 1, que é 1 para 1 com o θ, né? Quando você escreve que μ é igual ao cosseno de θ. Ok? Bom, pessoal, então, olha aqui. Quando a gente juntar a parte angular do nosso problema, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que f de θ, né, que vai depender, eu não botei o índice aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. E g de φ vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma coisa do tipo P, L, M, cosseno de θ, exponencial de I, M, φ. Certo? E aí a gente tem constantes aqui. Vamos pegar aqui, era o C θ e o C, φ. Ok? Bom, o que a gente faz é o seguinte, a gente dá um nome para esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara, ele tem a ver com toda a parte angular da descrição da função. Quando a gente termina de substituir isso, esse cara virou menos m quadrado e esse menos m quadrado combinado com esse cara aqui virou L vezes L mais 1. Então você vê que quando eu substituir essas duas funções aqui, f e g, por expressões desse tipo, toda a parte angular do meu laplaciano foi embora. E vai sobrar ali só os autovalores, L vezes L mais 1, que estão associados àqueles dois polinômios, tá certo? Por causa disso, essas funções, a combinação especial dessa função de θ com essa função de φ tem um nome, tá certo? Que é o que a gente chama de harmônicos esféricos, tá? Então, o harmônico esférico, ele é proporcional a esse cara aqui. Eu não vou introduzir essas constantes, que são constantes de normalização. Mas elas são dadas de forma que esses polinômios agora são ortonormalizados a deltas de Dirac, deltas de Kronecker, tá ok? Ou seja, a gente vai chamar esse cara aqui, né, de uma função de θ φ. É uma base para descrever funções na casca de uma esfera. Tá certo? Por isso que é muito utilizada em diversas situações, desde prospecção de petróleo à cosmologia, certo? Você vai descrever o fundo do mar, você vai descrever como uma superfície curva, né? Você vai descrever um mapa que você tira do céu como uma superfície curva também, né? Uma imagem que você tira do céu, você não pode aproximar por um plano, igual a gente faz com uma foto de uma pessoa, né? Porque ela tem curvatura. Então você precisa descrever com funções desse tipo aqui, certo? Oi? Harmônicos esféricos. Em inglês é o contrário, às vezes eu falo errado. Às vezes eu falo esféricos harmônicos, não harmônicos esféricos. Ok. Então, veja, a parte radial, ela não tem muito uma questão de escala, de distância. Ela é simplesmente a parte radial, tá certo? Então, essas funções aqui, elas não vão envolver em nada alguma coisa com unidade. Você vê que
Aqui, ó, esse L vezes L mais 1 são números inteiros, tá certo? Não tem unidade de distância, não tem unidade de nada. Tem a ver só com essas rotações, né, que você pode fazer. Então, agora, o que vai sobrar para a gente é substituindo, então, né? Ou seja, o que eu estou fazendo é resolvendo essa equação, tá? Onde eu estou fazendo a seguinte substituição. Deixa eu fazer aqui explicitamente para ficar mais claro. Eu estou falando que o meu φ alfa vai ser um certo R alfa de R vezes YLN de θ e φ, certo? Quando eu faço essa substituição aqui, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, exceto pelo fator de 1 sobre R, vão formar essa equação aqui e depois essa aqui, e eu vou poder substituir essas duas expressões por L vezes L mais 1, certo? Então, acontece que a gente vai ter o seguinte. A parte radial vai ficar assim. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre R2, R2